A classificação indicativa recomenda ao público, de forma geral, a faixa etária a que se destina um produto audiovisual. São classificados jogos eletrônicos, aplicativos, programas de televisão, cinema e vídeo. Saiba como é feita a classificação indicativa. Acompanhe. Verde, amarelo, vermelho, parece sinal de trânsito e funciona mais ou menos da mesma forma. A classificação indicativa pode ser útil para dizer se dá ou não para seguir adiante quando o assunto é a programação destinada a crianças e adolescentes. Milene fica atenta quando as filhas vão para a frente da TV. Eu acho super importante e acho super necessário. Eu acho que as crianças precisam dessa proteção por dois motivos. O primeiro é que eu acho que a criança ela é muito influenciada, muito influenciável, né? Os programas de TV, eles influenciam naquilo que elas vão viver no dia a dia delas. Elas costumam copiar muito o que elas assistem na televisão. Então, eu acho que a gente tem que prevenir, né? É como uma maneira de proteção mesmo para a criança. E o outro motivo é que eu acho que tem muitos programas que eles abordam questões morais, valores, que não necessariamente são os valores da família. A classificação indicativa é atribuição do Ministério da Justiça. Está prevista na Constituição Federal e foi regulamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além destas, a Portaria 368 de 2014 do Ministério da Justiça também aborda a classificação. A classificação indicativa, antes de mais nada, é informação. Informação dirigida aos pais sobre a possibilidade de danos que algumas obras audiovisuais podem causar a seus filhos. A importância ou por que existe a classificação indicativa é justamente para prestar essa informação. E vale dizer, ela é indicativa porque ela fornece uma indicação, não é uma obrigatoriedade. Por entender que seguir a classificação indicativa é questão de escolha, Ana Elisa não se atém aos famosos anúncios coloridos. Pode ser que alguém se balize nisso para dizer, talvez não seja adequado. Eu raramente faço isso. Eu estou perto, trabalho, faço tudo e tal, mas sou eu que acompanho, por exemplo, tarefa de escola, essas coisas. Então eu sei quem é aquele menino ali, com o que ele vai horrorizar, o que eu quero que ele... Eu vou dar acesso ou não para umas coisas, mas eu sei também que o mundo vai dar. Eu posso não conseguir segurar. Eu não tenho essa pretensão de fazer uma blindagem no menino, não. Eu prefiro que ele seja um pouco mais permeável às coisas e que eu possa conversar com ele sobre elas. A classificação indicativa não exclui a responsabilidade dos pais. Por isso, é importante que os responsáveis acompanhem o que é visto pelos filhos e, principalmente, conversem com eles sobre o conteúdo exibido, seja no cinema ou em casa. A psicanalista destaca que a atenção dos pais é importante para evitar que o jovem pule etapas no seu desenvolvimento. É uma criança aos 6, 7 anos exposta a desenhos, a filmes com uma sexualidade aí exposta, sem uma característica da própria idade, eu acredito que essa criança vai pular etapas, né? E muitas etapas. A criança ela tem que brincar, ela tem que construir, quebrar, desmontar, ela tem que verificar, ela tem que jogar, de repente volta, e ela tem que ver que se ela joga, ela perde, ela tem que entrar em conflito. E eu acredito que, dependendo do excesso de exposição, ela não depara muito com isso. Atualmente, a diversão dos jovens é diferente de como era anos atrás. Por isso, hoje a classificação é ampla. Se destina à TV aberta e canais por assinatura, cinemas e DVDs, além de jogos e aplicativos. Uma equipe do Ministério da Justiça assiste a tudo e pontua o que pode ser um problema ao que as normas da classificação estabelecem. De acordo com Davi, essa análise se apoia também no bom senso, já que os produtos classificados podem ter tamanho e duração diferentes. Um curta-metragem que tenha 5 minutos e tiver um assassinato, ele já pode determinar uma classificação de não recomendado para menores de 14 anos. Ao passo que uma obra, como uma novela televisiva, que tem 200 capítulos e tem um só assassinato, esse não determinará forçosamente aquela classificação. Claro que isso seria simplificar demais a análise, né? Mas são observadas muitas outras coisas, como eu falei também, uma análise de contexto, né? Em que contexto se encontra aquela inadequação, como o homicídio que eu citei agora há pouco, né? Por exemplo, se houve penalização
para o agressor, se não houve penalização, e também a própria construção da obra, né? Ou seja, se nós estamos filmando isso em um plano muito aberto, se nós estamos filmando isso num plano muito detalhado. Mesmo que a avaliação para classificar um produto seja cuidadosa, Milene fica atenta. E às vezes eu sento e assisto desenho junto com elas, e mesmo esses desenhos com classificação livre, às vezes eles falam, né? Eles colocam uma coisa aqui, outra ali, que na minha concepção não é muito legal, e eu converso com elas e falo assim, olha, isso não está legal, esse personagem está fazendo fofoca não é legal, aí a gente conversa a respeito. Já a Ana Elisa entende que o ideal seria que as pessoas conseguissem selecionar o que os filhos assistem sem depender de uma indicação. Infelizmente, a gente não consegue ainda, porque eu acho que é uma coisa de educação geral. Mas eu acho que isso é muito legal. Se todo mundo tivesse condição de olhar para as coisas com uma criticidade tal e saber assim, isso tem a ver com a minha família, com meu filho e tal, e isso não tem. E como a classificação indicativa é necessária, emissoras e salas de cinema precisam se adequar e exibir um aviso recomendando a idade limite para aquela programação. O desrespeito a essa norma pode render punições. Existem penalizações para quem não exibe a classificação indicativa, para quem não cumpre a vinculação horária, no caso da TV aberta, né? Que a TV aberta tem vinculação horária, ou seja, cada classificação corresponde a um horário em que a obra pode ser exibida. Os cinemas permitirem o acesso de crianças não autorizadas para aquela exibição também pode resultar em multa. Mas essas multas são aplicadas a quem exibe, como eu disse, né, a quem exibe e a quem mantém uma sala de cinema, não aos produtores. É fato que a TV, os jogos ou o cinema podem ser úteis para a educação e para a diversão. Mas, de acordo com a psicanalista, não é recomendado que se escolha qualquer programação apenas para ocupar o tempo do jovem. Cada criança tem o tempo certo para conhecer cada tipo de programação. É como no trânsito, não se pode avançar o sinal. E para os pais, fica um recado: é preciso estar atento.